Nos últimos 14 anos, a carreira de Martin evoluiu em torno de tecnologia e performance, liderando grandes iniciativas na Netflix, Expedia e outras empresas. Atualmente, como arquiteto de performance, ele é responsável por melhorar o nível de serviço de ponta a ponta dos seus mais de 167 milhões de usuários, assistindo centenas de milhões de horas de conteúdo todos os dias. Para falar sobre Real User Monitoring, aquisição e retenção, eu convido direto de Los Gatos, na Califórnia, nos Estados Unidos, Martin Spears, da Netflix. Bem-vindo, Martin. Legal, obrigado pelo convite, pessoal. Super feliz em estar aqui hoje, participando desse evento e compartilhando um pouquinho do que eu estou fazendo na área de performance, e mesmo que virtualmente nesses tempos de Covid, o que até é legal, porque eu acho que eu nunca palestrei para tanta gente usando chinelo em casa, que é bem legal. Bom, meu nome é Martin, tá? Eu sou um arquiteto de performance aqui na Netflix, na Califórnia, em Los Gatos, onde praticamente todo o desenvolvimento de produto acontece. Tá? Eu estou aqui há praticamente 8 anos, quando a Netflix era um pouco menor. Eu me lembro de estar comemorando aí a festa de 15 milhões de assinantes, e eu acho que nesse último trimestre a gente fechou já 193, se eu não me engano. Eu estou trabalhando aí com performance há mais de 14 anos, e 10 desses aí em produtos B2C. E geralmente produtos de grande escala, onde a performance tende a ser bem importante. Então, além de Netflix, eu também estou envolvido aí com diversas startups e algumas empresas maiores, como advisor ou investidor. Eu sou advisor de um fundo de venture capital no Brasil, onde grande parte do que eu faço é tentar ajudar um pouco essas startups investidas a crescer em diversos aspectos. Tá? Eu mencionei performance algumas vezes até agora, mas o que exatamente eu estou falando quando eu me refiro a performance? Então, da maneira que eu gosto de ver, então, performance toca alguns aspectos diferentes do produto. Então, como escalabilidade, que é a capacidade de uma solução conseguir crescer com o crescimento dos meus usuários. Então, resiliência e tolerância faz, não que o stream esteja constante, esteja legal. Eficiência, que é utilizar os recursos de uma maneira mais eficiente, dado o tamanho ser bem importante. Mas o foco do toque hoje é isso, ou pelo menos evitar que isso demore muito tempo, tá? Performance percebida pelo meu usuário, tá? Que tu decida abrir uma app ou acessar um site, isso demore demais. Ou que as interações com esse site ou app sejam lentas, tá? Que exista um lag perceptível, tá? Porque isso gera uma experiência terrível para o usuário, é frustrante, é ligada diretamente aí com a aquisição e retenção. Tá? O primeiro passo para resolver qualquer tipo de problema de performance, assim, independente da metodologia que eu estou utilizando ou não, é entender um pouco do que está acontecendo. E grande parte disso é ter a informação correta, né? E as métricas corretas aí disponível em um formato coerente para ser analisado. Porque eu não consigo melhorar alguma coisa se eu não tenho visibilidade, se eu não consigo ver e entender o que está acontecendo. Então, eu preciso monitorar essa performance. Eu também preciso quantificar essa performance de alguma maneira, então ter números e valores associados à performance dos meus usuários. Isso é extremamente importante, então, para entender se a gente está progredindo ou não, comparar uma coisa com outra, saber se ela melhora ou não. Então, é a base também para qualquer sistema automatizado, então, sistemas que detectam anomalias, alertas. Então, quantificar a performance ajuda a gente a entender como as mudanças que a gente está fazendo hoje na nossa infra e aplicações afetam os usuários reais. E como é que eu ganho essa visibilidade? Como é que eu consigo quantificar essa performance? Então, uma solução comum para esse problema de ter visibilidade é tentar simular algumas condições reais dos usuários em um laboratório ou no teu desenvolvimento, com alguns dispositivos, talvez uns telefones, uns laptops, talvez simulando algumas condições de rede diferentes, para tentar capturar o que os usuários estão realmente sentindo. Tá? O problema é o seguinte, existem muitas variáveis conhecidas e desconhecidas no mundo real, para conseguir simular todas as possíveis condições em campo. É melhor que nada
mas eu prefiro métricas reais, de dispositivos reais, porque elas vão me dar muito mais confiança. E é nesse ponto que entra a Real User Monitoring, ou RUM. Eu acredito que não tem, talvez, muita necessidade de explicar o que é e não é, porque eu imagino que talvez a maioria de vocês já está cansado de escutar isso, mas é exatamente o que o nome implica, tá? É a coleta e análise de métricas de dispositivos reais. É uma área que cresceu imensamente os últimos anos, tá? No suporte dos navegadores, nas soluções disponíveis, tá? E hoje em dia a gente até ganha algumas coisas de graça, algumas métricas, colocando um scriptzinho do Google Analytics na tua página. Talvez vocês já devam ter visto a área de site speed lá, com page load time, document interactive, content loaded. Isso é Real User Monitoring. Mas a gente pode ir muito mais fundo que isso. Tá? E quando eu falo de monitorar, eu estou falando de monitorar o que exatamente? De novo, vai depender muito de quão fundo vocês vão querer ir. A minha sugestão é sempre começa com o mais simples, talvez com ações de usuário, coisas que teus usuários vão estar querendo fazer numa aplicação, como abrir essa aplicação, navegar por uma página e tentar entender quanto tempo isso demora para eles. Então, wall time. E conforme essa área de análise vai amadurecendo, mais métricas de qualidade podem ser adicionadas, como os erros que o usuário recebe, crashes, se vocês estão trabalhando com apps mobile, talvez a taxa de frames por segundo, velocidade de renderização, lag na UI, que é aquele tempo que parece que algo travou, e eventualmente vocês também podem até entrar em alguns dados para ajudar a resolver problemas, como o uso de recursos do sistema dos clientes, memória, bateria e assim vai, métricas de rede, tá? E até tracing de método no código rodando nos dispositivos. Então, as opções são infinitas. Mas começando pelo mais simples, tá? O wall time, das ações do usuário. Nem isso é tão trivial. Tá? O que exatamente a gente está medindo? Onde é que o timer inicia, onde é que ele termina? E não existe muita resposta simples, tá? Esses timers automáticos de load time de uma página, eles são muito genéricos. E possivelmente eles não capturam exatamente o que vocês imaginam. Porque isso depende muito do teu business, do teu site, do teu app, e depende da ação que tu está querendo analisar. E nessa ação, o usuário também vai ter diversas percepções diferentes. Tá? Quando é que ele percebeu que teve um retorno para aquela ação que ele iniciou? Quando é que ele pode interagir com a aplicação novamente e continuar fazendo o que ele estava fazendo? Quando é que o usuário percebe que aquela ação está completa? Tá? E essas percepções que a gente tem que capturar com nossos timers. Tá? Não existe um único número que consegue capturar tudo isso, por exemplo. Tá? Existe, imagine uma página, tá? Uma lista de produtos, por exemplo. Tá? Se o usuário clicar no produto, isso leva ele para a página do produto, que eu imagino que seja um caso de uso bem comum para vocês aí. Quando ele clica, talvez ele tenha um spinner, que é aquele negocinho que fica girando. E o tempo para aquele spinner aparecer captura o tempo que ele percebe que existe um retorno para a ação dele. Então, clique é clicar no produto. Se esse spinner não existisse, o timer ia parar em algum outro momento. Talvez quando a página do produto aparecesse. E quando a página do produto aparece, pode ser que apareça uma descrição do produto, antes de qualquer imagem. Com isso, ele já consegue continuar fazendo o que ele quer. Que é talvez ler a descrição, adicionar em um carrinho. Isso captura o tempo que ele começa a interagir novamente e continuar fazendo o que ele quer. Se tudo carrega de uma vez, o teu timer seria diferente. E finalmente, quando está tudo carregado, todas as imagens, tudo renderizado, ele percebe que aquela coisa terminou. Então, todas essas percepções afetam a experiência do usuário de uma forma diferente. Então, é importante conseguir capturar todas elas. Na minha carreira, eu já desenvolvi alguns sistemas de RUM diferentes, tá? Mas eu imagino que esse não seja o caso para a maioria de vocês. Vocês provavelmente vão utilizar algum serviço terceiro para fazer isso. Mesmo assim, é um pouco mais complicado do que fazer a assinatura de um serviço online, adicionar um script em uma página e pronto, é só sentar e esperar aquelas métricas aparecerem no teu dashboard. Tá? Vocês vão ter que implementar aqueles timers. Então, deve existir um suporte a timers customizados. Exatamente pelo motivo que eu mencionei anteriormente, que é criar algo específico para o negócio de vocês, que capture exatamente o que os usuários de vocês percebem. A ferramenta que vocês escolherem também tem que prover uma dimensionalidade boa para análise. Então, usuários em dispositivos diferentes vão ter experiências diferentes.
Então, eu tenho que conseguir segmentar eles na minha análise. Eles estão no telefone celular? Qual modelo exatamente? Qual versão? Eles estão em Wi-Fi ou não? Onde é que eles estão geograficamente? Em que provedor eles estão utilizando? Existe algum tipo de A/B teste, uma versão diferente da app? Quantas dimensões forem necessárias para explicar as diferentes distribuições dessas métricas? Falando em distribuição, tá? Muitos serviços aí vão te oferecer uma média somente, mas a média não me ajuda muito, é uma métrica extremamente agregada que pode esconder muita coisa. Eu preciso de uma visão muito melhor da distribuição dessas métricas, pelo menos uma faixa grande de percentis. Idealmente um heatmap, um histograma desses timers. Talvez um gráfico cumulativo da distribuição. Tá? Eu também quero olhar um pouco para a biblioteca que eu estou adicionando no meu código. Tá? Eu não quero que a coleta dessas métricas deixe minha página mais lenta e torne a experiência pior para o meu usuário, que é o Observer Effect. E para análises mais detalhadas, eu vou precisar de dados não agregados, então de todos os eventos capturados, todo aquele dado que eu capturei. Então eu preciso de uma maneira de obter, de baixar esses dados. Tá? Então são alguns cuidados que a gente tem que ter. Com esses dados não agregados também, eu posso começar a fazer coisas mais legais, como analisar o impacto no meu negócio. E uma das análises mais comuns, tá, é a de aquisição ou de conversão de usuário, no caso de vocês, talvez. Que já que a natureza de um e-commerce ela é mais transacional do que talvez de um produto que depende de uma taxa de retorno e de usuários ativos e assinatura e tudo mais. Então, pode ser um pouquinho diferente. Uma maneira simples de realizar isso é realmente tentar analisar a correlação entre essa métrica que eu estou capturando, talvez um dos timers que eu mencionei anteriormente, o tempo para carregar aquela página de produto, tá? E a taxa de desistência de usuário. É uma análise direta e é relativamente simples. Tá? Se o tempo de resposta está entre X e Y, existe uma forte relação com a desistência, por exemplo. E essa análise já nos dá algumas informações bem interessantes. Por exemplo, quais as ações do usuário e quais as faixas de performance são mais suscetíveis à desistência. Quais as métricas possuem uma correlação mais forte. E essa informação pode me ajudar a priorizar o que eu vou melhorar primeiro ou não, onde é que eu vou botar meu esforço. Eu gosto também bastante de analisar limites. Tá? Existe algum ponto nessa faixa de performance onde a maioria dos usuários desiste? Ou se o tempo passa de tanto, todo mundo começa a abortar? Tá? Onde é que a correlação é muito mais forte? Assim eu consigo definir melhor meus objetivos de performance para cada uma daquelas métricas e manter o olho e ver onde é que eu talvez tenha que otimizar um pouquinho mais, talvez criar alertas, tá? Ter uns objetivos mais específicos. Por quê? Porque valores genéricos normalmente não são muito úteis. Se alguém te dizer, todas as páginas têm que renderizar em menos de 500 milissegundos, isso é besteira. Tá? Porque isso não se aplica ao teu negócio, isso é genérico, não se aplica ao teu produto. Tem que ser algo específico para o teu produto. Por isso que esse tipo de análise é tão importante. É uma análise simples, tá? Mas a gente realmente tem que ter alguns cuidados, tá? Como os fatores de confusão, se vocês lembram lá de estatísticas, variáveis que eu não estou analisando, e a presunção de certo resultado, lembra, eu não estou fazendo uma análise causal. Tá? É importante também levar em consideração as diversas dimensões, como eu falei antes, tá? Que os usuários diferentes vão ter expectativas diferentes em situações diferentes. Se eu estou em 3G, num telefone, eu talvez esteja esperando que as coisas sejam um pouquinho mais lentas do que quando eu estou em casa, no meu computador em banda larga, por exemplo. Tá? Assim eu posso focar em grupos específicos quando eu estou fazendo minha análise e quando eu estou fazendo minhas melhorias. Leve também em consideração que talvez vocês não encontrem correlação nenhuma. Talvez não porque a performance não seja relevante, mas talvez porque existem outros problemas que causam desistência, que deviam ser resolvidos antes. Ou que o volume de usuários recebendo essa experiência ruim talvez seja pequeno. Tá? Isso é ok. Tá? De uma maneira ou outra, essa é uma informação importante. Vai dar um foco onde é que tem que ser melhorado, onde é que não tem que ser melhorado. E só essa análise direta, que pode ser feita aí lembrando alguns conceitos básicos de estatística, pode dar informação extremamente importante na tomada de decisão, em como melhorar teu produto ou não. Além da aquisição, tá? Essa performance, a experiência do usuário vai afetar outras coisas, como retenção. Retenção é um problema um pouquinho mais complexo,
Porque o impacto não é direto e imediato, mas ele é cumulativo. E o efeito da experiência do usuário em um longo período de tempo e a probabilidade dele retornar ou continuar utilizando um serviço ou teu site. Tá? O efeito da retenção ele é mais sutil, mas ele pode ser desastroso. Porque uma vez que teu cliente associa mais experiência ou mais performance com o teu site ou tua marca, tá? É muito difícil mudar essa ideia. E isso vai ser uma justificativa para ele nunca mais retornar e provavelmente comentar com outros, que nunca é legal. Da mesma maneira que a aquisição, a gente pode começar tentando responder uma pergunta simples, que é se existe uma correlação entre performance e a retenção. Também a gente tem que ter os mesmos cuidados que a aquisição, tá? Como a dimensionalidade, fatores de confusão, a possibilidade de não encontrar nenhuma correlação, devido aí à faixa de experiência que eu estou analisando, mas como eu mencionei anteriormente. Mas na análise de retenção existe um problema a mais. Tá? Em retenção, eu não estou analisando o impacto direto, que é a performance de uma página, probabilidade de existir, mas o efeito cumulativo de toda a experiência que o usuário vai ter por um certo período de tempo. É uma análise mais longa, tá? E mais detalhada, um pouco mais complexa, mas quanto mais longa? Qual a janela de tempo que eu tenho que analisar? Isso vai depender muito do teu negócio, da tua aplicação. Quão ativos são teus usuários em cada visita? Eles passam um bom tempo navegando ou é uma visita rápida? A natureza do teu negócio é que eles retornem frequentemente? Todo dia, toda semana, todo mês? Ou nunca mais? Quanto mais longo esse período e menos ativos forem teus usuários, mais longa e complexa vai ter que ser nessa análise. Eu vou precisar de muito mais samples para conseguir um bom sinal. Um ponto interessante também é que essa dificuldade de análise, essa complexidade, ela normalmente inversa ao impacto da performance. Para usuários que utilizam mais e retornam com mais frequência, normalmente a qualidade da experiência ela é mais importante, ela é mais relevante. Essa é uma correlação que eu já encontrei em muitos produtos. Mas, de novo, não levem a minha palavra como regra. Ultimamente, é uma análise que vocês vão ter que fazer no produto de vocês para conseguir responder essa pergunta. Tá? Até agora eu falei de analisar dados de algumas maneiras diferentes, descritivas, sumarizando dados para facilitar o entendimento, estatísticas agregadas, inferencial, tentando entender relação de fatores, mas eu não falei de análise causal, onde eu tento definir que uma coisa causa outra, como má performance causa desistência ou a retenção pior. E como todo cientista de dados vai te dizer, correlação não implica aí em causalidade. E geralmente a única maneira de derivar essa causalidade é realizando um experimento controlado, talvez um teste AB, um teste multivariável, alguma coisa do gênero. Mas existe um problema. Tá? Pensem, a essência de um experimento como esse é oferecer duas ou mais variações de alguma coisa, onde aquela variável é a dimensão que tu quer analisar. Isso é fácil com um design diferente de uma página, por exemplo, onde eu posso oferecer um design para uma pessoa e outro design para outra e analisar a diferença. Mas com performance, a variável talvez seja teu tempo de resposta. Então, tu teria que oferecer uma versão mais rápida para certos usuários e mais lenta para outras, para avaliar a diferença dessas métricas. E aí que vem minha pergunta para vocês. Tá? Vocês tornariam propositalmente a experiência de alguns usuários mais lenta? Para mim, é algo que eu não me sinto muito confortável em fazer, tá? Oferecer uma experiência ruim para os meus usuários. Então, eu tenho que viver com algumas restrições. Tá? Felizmente, existem alguns workarounds. Por exemplo, quando eu estou implementando uma melhoria, essa melhoria também deve ser testada via A/B test ou alguma coisa similar, antes de ser lançadas para todos os meus usuários. E eu posso analisar o impacto e a causalidade dessa maneira, porque eu vou estar oferecendo essa melhoria para alguns usuários inicialmente e outros não. Então, eu posso fazer essa análise desse jeito. Obviamente, dado uma janela limitada de tempo aí. Outro aspecto que a gente tem que ter cuidado na experimentação é o que eu chamo de performance creep, que é a tendência de uma aplicação se tornar mais lenta com o passar do tempo, dado aí esse aumento de funcionalidades. É um fato interessante que normalmente o impacto de performance na aquisição e retenção ele não é linear,
Tudo pode estar muito bem, todos os teus usuários satisfeitos com a performance, mas quando você chega a um ponto específico, a percepção dos usuários muda completamente e eles começam a abandonar. Como eu mencionei antes, esse ponto vai mudar. Ele é específico para a tua aplicação, mas ele existe e tu não quer passar dele. Por isso eu sempre sugiro analisar métricas de performance junto com as outras métricas nos A/B tests, porque essas métricas podem divergir e das outras métricas sendo avaliadas. E não preste atenção e se vocês não prestarem atenção nessa piora de performance, que pode ser pequena, mas cumulativa, vai chegar um momento onde vocês vão cruzar um ponto de mudança na percepção do usuário e nenhum teste vai mostrar nenhum impacto positivo. Tá? Não porque a mudança não é positiva, mas porque vocês cruzaram esse ponto e a percepção do usuário mudou. Tá? Então, tentem manter sempre em mente que a performance tem aí impactos mais profundos na experiência do usuário do que vocês imaginam. Tá? E é com essa ideia que eu queria finalizar hoje. Então, meus contatos aí estão nesse último slide. Sintam-se livres para me adicionar nas redes sociais, enviar um e-mail. Estou sempre feliz em responder, ajudar com o que eu puder. E eu acredito aí que eu tenho alguns minutos para perguntas, certo, pessoal? Ô, Martin. Cara, que legal, obrigado, né? Eu acho que você trouxe aí uma perspectiva super incrível de como as pessoas precisam olhar, né? Quer dizer, lentidão, mudança no comportamento de consumo, isso pode estar indicando uma série de transformações aí do negócio, né? A gente tem uma pergunta aqui para você. Quais são, então, as principais mudanças que você percebeu no comportamento do consumidor nos últimos anos e se, de fato, o consumidor está mais exigente? Eu acho que sim. Existiu uma melhora grande nos últimos anos, aí, tanto em capacidade dos dispositivos, teus telefones eles são muito mais rápidos que eles eram há um tempo atrás. A tua capacidade das redes celulares e a velocidade, ela começou a ser mais rápida. Tem players grandes com aplicações extremamente otimizadas, então o pessoal se acostumou a ter uma performance muito melhor das coisas, e como ele se acostuma com esse tipo de coisa, qualquer coisa que difere disso vai ser algo ruim. Eu sei que até o Google adicionou velocidade de carregamento das páginas no seu ranking e tudo mais, então isso está cada vez sendo um ponto mais importante aí para o negócio, para o teu site, para o tua app e tudo mais, e obviamente mudando tudo para o digital acaba tornando isso aí muito mais importante. Então eu não vejo essa tendência parar anytime soon. Perfeito. O Martin, tem uma segunda pergunta que é: a granularidade dos detalhes com o qual uma empresa trata suas métricas já pode ser considerado um diferencial competitivo? Com certeza. Eu me preocupo muito com isso. Por quê? Porque eu preciso de dados granulares e dimensionalidade e tudo mais para conseguir fazer a análise correta. Se eu não tenho esses dados corretos e na granularidade certa e com as minhas dimensões e tudo que eu preciso, eu vou fazer uma análise e é possível que eu chegue em uma decisão incorreta. Talvez eu não tenha os dados necessários para chegar à análise correta e tomar a decisão correta. Então, é uma área que eu me preocupei bastante no passado, quando eu implementei outros sistemas de RUM, para garantir que as minhas métricas estão perfeitas e elas estão certinhas. Por quê? Porque a métrica correta vai te levar à decisão a métrica incorreta vai te levar à decisão incorreta também. Então, é um diferencial, porque vai te ajudar a tomar decisões melhores indo para frente. Fantástico, Martin. E aí a gente começa a entender um pouco de como é que a Netflix, né, entende tão bem os nossos comportamentos. Queria, de novo, em nome de toda a nossa audiência, te agradecer pela participação. Obrigado.